E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Felipe. Eu sou o Alice e hoje palpite jogos de volta das oitavas de finais da Champions. Vamos que vamos, galera. É isso aí, já deixa o like que ajuda demais, deixa os palpites de vocês aí também. Vamos ver quem vai mitar na próxima rodada, né? Em relação a essa. E segue lá no Insta também, né, Alice? É isso aí. Editor, solta aquela vinheta, solta. Bom, galera, antes de começar, aquele recado tradicional, que acompanha o canal já sabe, todo vídeo tem que falar. Não estamos aqui para dar dicas de apostas, é só uma resenha nossa, a gente traz estatísticas, tenta acertar aqui nessa resenha e vocês aí também. É isso aí. Falando nisso, então rapidinho, sem mais delongas, vamos ver o que aconteceu na rodada passada, né? RB Leipzig versus Real Madrid. Real Madrid ganhou de 1-0, nós dois acertamos a vitória do Real Madrid. Manchester City 3-0 no Copenhague, nós dois acertamos. PSG 2-0 no Real Sociedad, eu consegui acertar o placar. PSV e Borussia Dortmund 1-1, eu consegui cravar o placar. Inter de Milão 1-0 Atlético de Madrid, Felipe cravou o placar. E Napoli 1-1 no Barcelona, Felipe cravou o placar também. Ou seja, quase cravou 3, que é aquela mitada. Quase mitada. Foi uma rodada boa, né? Foi um começo bom aí. Então vamos para a próxima. Então, posso te perguntar? Tá preparado? Pode. Qual a resposta certa? Qual a resposta certa? Todo milhão. Real Sociedad e PSG. Felipe, fala pra gente. Vamos lá, PSG 2-1, na minha opinião. Né? Real Sociedad não vive um bom momento, perdeu o jogo de ida, de lá pra cá, né, também foram 3 derrotas nos 4 jogos que teve. Todos esses 4 jogos com gols para os dois lados e ainda sem vencer jogando em casa nessa temporada. O PSG, por outro lado, tá 20 jogos aí sem saber o que é perder, uma sequência muito boa, apesar de alguns empates, mas não perde de jeito nenhum. Né? Na temporada aí são 12 jogos, 9 vitórias e 3 empates e 10 jogos fora de casa sem derrota. Então acho que chega forte, apesar, né, de não ter feito um mega resultado no jogo de ida, mas dá para ganhar agora no jogo de volta 2-1. Show de bola, mano. Eu vou de 1-1 nesse jogo. Tô sentindo que o PSG vai dar aquela segurada até pelo placar de ida, que foi de 1-0. Real Sociedad vai jogar em casa, vai tentar se impor contra o PSG. Jogo de mata-mata, vai o que vai mesmo. Não tem muito o que perder. Então, por isso, acredito que na casa do Real Sociedad vai ter dificuldade. Então, por isso, 1-1. Bayern e Lazio, Felipe. Cara, eu vou de Bayern 2-1, mas tô com o pé atrás. Aquele sentimento de que, de repente, o Bayern vai ser eliminado, né, de forma precoce. Sim. Bayern vive aí uma irregularidade muito incomum, que ninguém está acostumado a ver, né? Não sendo líder na Bundesliga, que é uma coisa quase absurda. Nos últimos 5 jogos aí foram 3 derrotas, só venceu 1. Sofreu 10 gols nos últimos 5 jogos. Né? Lá no alemão, 10 pontos já atrás do líder. Perdeu no jogo de ida, tudo bem que foi fora de casa, né? E tem como ponto positivo não ter perdido os 3 jogos que disputou em casa na Champions, na fase de grupos. Né? E também só ter perdido um jogo em casa nessa temporada. Então, apesar de não viver um bom momento, em casa é sempre forte. Lazio, campanha ruim no italiano, distante do G4. Nos últimos 4 jogos aí foram 3 derrotas. Né? Venceu o jogo de ida, que dá moral, dá para tentar segurar o empate, quem sabe. Mas a pressão é muito grande, eu acho que o Bayern consegue essa vitória aí por 2-1. Felipe, vou 2-1 de Bayern também em cima da Lazio. Lembrou que o Lazio venceu de 1-0 o jogo de ida, né? Como você falou. O Bayern em casa é sempre mais forte, apesar do momento meio instável. Mas vou acreditar no Bayern jogando em casa. 2-1. Real Madrid e Leipzig. Eu vou de 3-1 pro Real. Real, 9 jogos aí sem derrota, líder na La Liga, só uma derrota em 2024. Venceu bem o jogo de ida, né, mesmo fora de casa. Então em casa tem tudo para fazer novamente um bom resultado. O RB, né, temporada razoável aí. Perto do G4 lá no Campeonato Nacional, mas nos últimos 4 jogos fora de casa só venceu em uma partida. Perdeu o jogo de ida, jogando em casa, acho que o fora vai perder de novo, 3-1 Real. Show, eu vou de 2-0, na mesma certeza que você está falando aí, o Real Madrid está muito bem, ainda mais jogando em casa, a temporada é boa. Pega o Leipzig, né, que já vem desanimado desde o primeiro jogo, então acho que vai se sobressair Real Madrid jogando em casa, minha opinião, 2-0 não leva gol. City e Copenhague, Felipe. Aí eu vou de 4-0 pro City, cara. City, última derrota foi lá no começo de dezembro de 2023, né? 19 jogos aí sem saber o que é perder. Em casa só sofreu 3 gols nos últimos 8 jogos e no jogo de ida também já venceu muito bem. Copenhague até tá brigando lá no seu título nacional, mas na Champions realmente pegou, né, talvez o time mais difícil aí para se enfrentar no momento. E não venceu nenhum jogo fora de casa quando teve lá na fase de grupos. Então, 4-0 City. Vou com o mesmo pensamento que você, vou 3-0 City, né? Tirei só um golzinho aí, mas a chance do City golear o Copenhague jogando em casa, talvez nem levar gol,
Apesar que o City vem levando bastante gol nessa temporada. Mas vou de 3-0, mesmo pensamento que você. City se sobressaindo aí. Barcelona e Napoli, Felipe. Vou de Barcelona 2-1, mas outro joguinho também que dá um certo receio, né? Barça aí 7 jogos sem perder, sofreu só um gol nos últimos 3 jogos, marcou pelo menos 2 gols em 8 dos últimos 10 jogos em casa. Então em casa vai fazendo gols com uma certa tranquilidade. Napoli vem de uma campanha ruim no italiano, apesar de, né, das 2 vitórias seguidas que teve aí. E como visitante só venceu um dos últimos 8 jogos, então fora de casa cai bastante. Nos últimos 5 confrontos diretos entre eles foram 3 empates e 2 vitórias para o Barcelona, que anima aí um pouquinho pro lado do mandante, né? Então vou de Barcelona 2-1. Show, vou confiar no mandante também, Felipe, mas vou de 1-0 Barcelona. O primeiro jogo, se não me engano, foi 1-1, né? Que jogo bem disputado ali. Então por isso eu acredito na vitória do Barcelona, porém com bastante dificuldade. Então 1-0. Arsenal e Porto, Felipe. Vou de Arsenal 3-1. Acho que o Arsenal chega forte aí, principalmente por ser o mandante, né? 7 vitórias aí nos últimos 8 jogos, embalado. Só perdeu nesse intervalo, né, desses últimos 8 jogos aí, justamente no jogo de ida, né, contra o Porto, que não era esperado, né? Marcou 21 gols aí nos últimos 4 jogos na Premier League, então o ataque está funcionando demais. Sim. O Porto está em terceiro lá na Liga Portuguesa, os últimos 5 jogos foram 4 vitórias em empate, também vem numa fase boa, sofreu só 2 gols nos últimos 5 jogos. E nos últimos 5 confrontos diretos entre eles, mesmo que sejam um pouquinho mais antigos, o mandante sempre levou a melhor. Então, Arsenal 3-1. Show de bola. Eu vou de Arsenal 2-0, pelo fator casa também. O Arsenal como mandante está muito bem na temporada. Teve esse jogo aí que o Porto aproveitou o seu fator casa, né? Surpreendeu bastante gente. Mas o Arsenal tá vindo aí de uma goleada de 6-0 no Sheffield United. Aí tá muito bem, muito embalado, jogando em casa com sua torcida muito forte. Então eu acredito que esse fator vai pesar demais. Então o Arsenal passa para mim 2-0. Atlético de Madrid e Inter, Felipe. Jogão, hein? Jogão. Esse eu vou de 1-1, cara. Atlético de Madrid, 2 vitórias nos últimos 8 jogos, né? Não vem num momento muito bom, mas o ponto positivo é que classificou invicto na fase de grupos e nos últimos 10 jogos em casa venceu 8 vezes. Então, a fase não é boa, mas quando joga em casa, melhora bastante. A Inter, por outro lado, líder lá no italiano, venceu todos os jogos de 2024, então é um outro momento. Incrível. Mas o jogo é tão disputado e sempre que se enfrenta o Atlético de Madrid parece que nenhum time consegue brilhar, né, de fazer muitos gols e tal. É um time que se posiciona muito bem, se defende muito bem. Então eu vou de mais um jogo disputado aí, 1-1. Vou com você, meu amigo. Vou de 1-1 também, pensando que o Inter, né, tá no futebol melhor, tá na temporada melhor que o Atlético de Madrid, mas enfrentar o Atlético de Madrid na casa dele, esse jogo de mata-mata é sempre muito difícil. Mas também não consegui pensar no Atlético de Madrid vencendo o Inter até por uma boa temporada. Então por isso fiquei 1-1 aí. Tudo pode acontecer. E para fechar, Felipe, Dortmund e PSG. Mano, eu vou de 1-1 nesse jogo para fechar. Borussia aí vem de 4 jogos com só uma vitória. 3 desses últimos 4 jogos com gols para os dois lados, são jogos movimentados. Em casa empatou 4 dos últimos 7. Então nem em casa vem aproveitando tão bem aí para conseguir seus resultados. O PSV, por outro lado, 7 jogos sem saber o que é perder, 4 dos últimos com gols para ambos os lados também, então são jogos também movimentados para os dois times. E 2 vitórias seguidas como visitante, que pode ajudar aí no confronto, né? Eu vou acreditar aí no mesmo resultado que foi no jogo de ida e a decisão aí fora do tempo normal, 1-1. Show de bola, mano. Por pouco eu não fui 1-1 também com o mesmo pensamento que você, mas fui de Dortmund 1-0 pelo fator casa. Dortmund é sempre muito forte em casa, jogos de Copa também. Então por isso vou esse jogo mais magro aí, 1-0, até porque o primeiro jogo foi um placar amargo, né? Foi 1-1, então um jogo disputado pra caramba. É isso aí. Então fechou, né, Felipe? Fechou. O que a galera tem que fazer aí, né? Se cravar, cravar 3, né? Bom lembrar. Deixa o palpite de vocês, se cravar 3 jogos aí, ó. Vai lá, comenta aí no vídeo, vai no Instagram, gravei, eu sou o cara, sou o melhor e tal. Aí, não esquece de mim não. Próximo vídeo, a gente vai falar o seu nome aqui. Valeu. É isso aí, valeu galera. Valeu.